Queridos, o que a gente vai falar nessa manhã eu falei aqui, todas as famílias já são abençoadas, nós temos promessas do Senhor, amém? Agora a gente precisa ter cuidado para nossa promessa, aquilo que é promessa de Deus na nossa vida, a gente não usar errado e transformar em uma tragédia. Né? Se eu fosse... Eu ia dar o tema assim, da promessa à tragédia, mas é dramático demais, né? Então, eu coloquei aqui, cuidado para a promessa não se tornar tragédia. Sabia que a gente pode fazer isso com o que Deus colocou nas nossas mãos? Sabia que a gente pode, quem pode fazer isso? Eu. Acabar com tudo. Viver uma vida muito aquém, muito diferente daquilo que Deus me chamou para fazer, para viver. A decisão é de quem? É minha. Vamos lá. Vocês estão me olhando tão assustados. Ai, queria uma palavra assim só. Não, é vacina, queridos. É vacina, é antibiótico. Como diz a Aurinha, para alguns é até quimioterapia. Mas vai curar. Amém? Vamos lá em Juízes 13. Juízes 13, Velho Testamento, que está aí para nos servir de testemunha, amém? O Velho Testamento é para a gente olhar, ver, olhar depois com os óculos da nova aliança e ver o que o Senhor tem para falar conosco, amém? Lá em Juízes 13, a gente vai ler do 1 ao 8. Vamos ler? Diz assim, tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Edã, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse, eis que és estéril e nunca tiveste filho. Porém, conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele, olha a promessa do Senhor para esse menino, olha o plano do Senhor para esse menino. E ele começará, fala assim, começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse, um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, me disse, eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Amém, queridos? Vamos ler até aqui. E o que me chama a atenção nessa primeira parte aqui, queridos? Então, depois a Manoá faz essa oração, né? Pede que o homem de Deus apareça e, de fato,
ele aparece novamente, dá as mesmas instruções, eles oferecem o holocausto ao Senhor, o casal oferece o holocausto ao Senhor. A gente vai pular um pouquinho essa parte, né? Normalmente, querido, só um parêntese, quando algumas passagens do Velho Testamento, quando fala assim, o anjo do Senhor, é entendido que seria uma aparição de Cristo, ainda antes dele nascer, antes dele encarnar, vir como homem. Amém? A gente sabe que ele existe desde a fundação do mundo. Amém? Aí, lá em Juízes 13, 24, né, continuando, ainda diz assim, ó, depois deu à luz deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Então, a gente vê aqui, Sansão nasceu, foi abençoado, a promessa do Senhor se cumpriu, amém? Amém? Glória a Deus por isso. O que me chama a atenção nessa primeira parte aqui, queridos, é a cumplicidade desse casal. Olha só, olha que coisa assim maravilhosa, extraordinária. A mulher estéril, aparece um anjo, um homem de Deus, para a mulher e fala assim, olha, você é estéril, mas você vai conceber, você vai engravidar e você vai dar à luz um filho. Ela vai e conta para o marido. O marido dela, em nenhum momento, fala assim, que isso, mulher, você está bem, não. Ele não desconfia dela. Me chama a atenção a afirmação de Manoá, que ele ora ao Senhor e fala assim, envia esse homem de novo para nos ensinar como criar um menino que há de nascer. Olha só a fé desse homem. Ele tem fé em Deus, mas ele também confia na sua esposa. Não é? A gente não percebe isso? Será que se eu disser assim para o meu marido, olha, veio a mim uma palavra assim, será? Não, queridos. Amém? O casal precisa ter esse nível de confiança. Amém? Então, a gente aprende com Manoá e sua esposa, que nem aparece o nome, e às vezes a gente fica tão preocupado com o nosso nome aparecer em tudo, né? Mas essa mulher nem aparece o nome dela, mas olha a cumplicidade desse casal. Ele já fala, o que a gente vai fazer com o menino que há de nascer? Então, assim, fica essa pergunta para nós. Eu confio no meu cônjuge, né? Eu compartilho as minhas, por assim dizer, as minhas expectativas com ele. Marido, você confia na mulher que o Senhor te deu? Você compartilha com ela tudo aquilo que tem no seu coração, os planos de Deus para a sua vida? Lá em Provérbios 31, do 10 ao 12, fala da mulher virtuosa, né? E fala assim, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela. Olha só, o coração do seu marido confia nela. E não haverá falta de ganho. Tem marido tendo falta de ganho porque não confia na mulher, sabia? Vamos começar começando. Vai fazer os planos, vai fazer as contas, né? Não, a mulher não sabe nada, não. Essa mulher, queridos, foi uma ajudadora idônea, uma ajudadora capaz, que o Senhor colocou, né? A mulher, a esposa, foi criada com esse intuito. A que você escolheu, foi você que escolheu, agora dá conta dela. Agora também compartilha com ela seus planos. Amém? Foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que me deu Marcelo. Não, fui eu que escolhi. Foi o Senhor que deu a Kátia para o Marcelo. Não, foi ele que escolheu, mas fizemos boas escolhas. Ele está falando ali, glória a Deus, amém? E aquilo, queridos, que ainda não está alinhado, a gente vai alinhando, né? Mas qual é o princípio de Deus para a vida do casal? Que o casal tenha essa cumplicidade, que o casal compartilhe seus planos, amém? Glória a Deus. Que os casais aprendam mesmo a cooperar um com o outro. Um reino dividido, queridos, não subsiste. Não existe. Né? Sim, ele é derrotado. Aí tem famílias, tem casais que um compete com o outro. Não pode. Até mesmo na criação de filhos. E a gente vai falar hoje bastante sobre a criação e educação de filhos.
E aí a mãe deixa uma coisa, o pai não deixa, aí os filhos dão aquele perdido, que o filho vai acostumando rapidinho, queridos. Eu lembro assim, Marcela é mais mão aberta que eu, sabia? Vou contar aqui. Marcela é mais a mão aberta que eu. Eu lembro que a Karina, pequenininha, bebezinha, ela ia assim no meu colo, né? Não queria ir com ninguém, queria vir com a mamãe, né? Aí ela vinha aqui no meu colo. Quando a gente entrava numa loja, bebezinha, queridos, ela com uns 8, 9 meses. Quando a gente entrava numa loja, se ela visse um brinquedo, ela já se jogava para o colo do pai. Porque ela já sabia que ele comprava, eu não comprava. Aí já se jogava. A primeira vez que ela fez isso, até estranhei, se jogando assim, aí, pá, pegou uma boneca. Aí eu, não vamos levar, não. Aí Marcelo, né? Mas essas coisas acontecem, né, queridos? Não quer dizer que tem divisão. Ali a gente concordou e comprou. Aí ela, já sabe, está no colinho, né? Quer um biscoito fofura, que a mamãe não compra. Vai para o colo do papai. Então, eles vão aprendendo nessas pequenas coisas, querida, a dar volta na gente. Então, a gente tem que estar unidos, amém? O casal tem que estar falando a mesma coisa, até para isso. Quem não tem filhos aqui, já vai pegando a dica, que é assim, dá volta. E essas coisinhas, assim, aí daqui a pouco, quando cresce, né, aí vai virar para o pai e falar assim, vai descobrir quem deixa sair mais, quem é mais complacente, quem acoberta lá as falcatrua. Aí o problema fica feio. Então, a gente, nas pequenas coisas, a gente já tem que identificar, já tem que colocar entre nós mesmos os nossos limites, até aí vai. Até o biscoito fofura, de repente, vai. Mas depois, não. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Amém? E aí o Sansão vai, né? Ele cresce forte, como o Senhor prometeu, né? E Sansão, queridos, essa criança que foi abençoado, que foi um plano de Deus para Israel, ele começa a descumprir princípios, ele começa a quebrar princípios. E aí a gente vai começar a ver algumas coisas aqui. A gente vai lá em Juízes 14, a partir do 1, diz assim: desceu Sansão a Tima, vendo em Tima uma das filhas dos filisteus. Esse vendo aqui, queridos, não é que ele passou e viu uma mulher, ele passou, viu uma mulher e se apaixonou à primeira vista, não. Esse vendo quer dizer que ele passava, ele observava essa mulher. Ele continuamente estava observando, ele estava alimentando, ele estava vendo aquela mulher e desejando aquela mulher, entende? E aí, continuando aqui, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tima, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa, ou seja, me dê ela como esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tima, e chegando às vinhas de Tima, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe lhe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Aí vamos abrir um parênteses aqui de novo, queridos. Lembra que eu comecei falando aqui que quando a gente lê o Velho Testamento, né, a velha aliança, a gente tem que colocar os óculos do Novo Testamento, da nova aliança. Aqui nesse texto diz assim, né? Os pais dele não sabiam que esse casamento, esse desejo de Sansão por essa mulher, era propósito de Deus. Parafraseando, está dizendo isso, né? Por que
o escritor disse isso, queridos? Porque na velha aliança, eles colocavam tudo na conta de Deus. Amém, queridos? Você sempre vai ver assim, e aí Deus feriu, e aí Deus matou, Deus mandou problema, entende? Você não vê a figura do inimigo lá no Velho Testamento. Você sempre vai ver Deus. E aí o caráter de Deus ele é revelado onde? Em Cristo. Que Deus é bom. Lá em Tiago, até peguei essa referência aqui, Tiago 1,13, diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo, pela sua própria vontade. Aquilo ali era vontade de Sansão. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, o primeiro ponto é esse, queridos. Eles não viam nunca assim que era uma ação do inimigo, do diabo. Sempre achavam que era provisão de Deus. Tudo que acontecia era Deus quem fez. Outra coisa também, por que eles escrevem isso, é porque realmente, com esse casamento, aquele propósito de Deus na vida de Sansão, que era começar a livrar o povo da opressão dos filisteus, começou a acontecer. Mas isso não quer dizer que não começaria a acontecer sem esse casamento, entendeu? Então, assim, eles olhavam, deu certo isso. Então, foi da vontade de Deus. E a gente tem que ter cuidado com isso, queridos. Quando a gente está fazendo alguma coisa contrário à palavra, contrário ao que já está estabelecido, porque na lei já era estabelecido que Israel não podia se casar com outras nações, com outros povos, já era estabelecido na lei. E o Senhor nunca vai dar uma ordem contrária à sua lei. Entende isso? Amém? Então, hoje, na nova aliança, a gente sabe isso. Deus e a sua palavra são um. Ele não nega a sua palavra. Se estava isso na lei, o Senhor não ia dar essa ordem contrária à lei. Mas por que eu quis pegar isso também? Porque, às vezes, queridos, a gente começa a fazer coisas, a gente começa a ter atitudes guiados pela nossa própria vontade, guiados pelo nosso próprio pensamento, sabendo que não está de acordo com a vontade de Deus, sabendo que não está de acordo com a palavra de Deus, e as coisas estão dando certo. E aí a gente fica com aquela ilusão que está tudo bem. Isso é um problema. Entende? Vocês estão aqui ou estão dormindo? Amém? Vocês estão pensando ou vou acreditar que estão assim, pensando que está todo mundo assim, então... Amém, gente? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, quando a gente está fazendo coisas contrárias à palavra de Deus, à vontade de Deus, e está tudo bem, está tudo dando certo. Eu ganhei até uma promoção no trabalho. Eu ganhei até um aumento de salário. Veja só, consegui até um namorado. Olha só. Talvez vá até casar, está tudo bem. Cuidado, queridos, quando a gente está fazendo coisa errada e está tudo bem. Parece que está tudo dando certo, ninguém está vendo nada, Deus não está nem vendo. Vê lá, hein? Cuidado com isso. Amém? Deixa eu ver aqui. Agora, o que acontece aqui? O que a gente pode perceber aqui? Apesar de Sansão estar fora da vontade de Deus nesse aspecto, o Senhor não tirou o propósito da vida dele. E, assim, aproveitou, por assim dizer, essa oportunidade, né? O Senhor ainda continua aproveitando a oportunidade. É como se fosse assim, até peguei um exemplo, usar um exemplo assim. Todos nós fomos chamados ao evangelho da reconciliação, não é? Todos nós fomos chamados a pregar o evangelho a toda criatura, em qualquer lugar. E tem pessoas ainda que têm um chamado mais específico para pregar em hospitais, por exemplo, pregar na prisão. E aí a pessoa vai e fala assim, eu fiquei doente, aí fui para o hospital e preguei para todo mundo. Várias pessoas aceitaram Jesus, muitos foram curados. Isso não quer dizer, queridos, que a vontade de Deus era que a pessoa ficasse doente. Com certeza, a vontade de Deus era que a pessoa fosse lá pregar bonzinho, sem ficar doente. Mas, mesmo ele estando doente, mesmo a pessoa tendo ficado doente, o Senhor ainda
aproveitou, por assim dizer, já que está aqui mesmo, meu filho, vai fazer a obra assim, que não fez quando estava bom. Entende? É mais ou menos assim. Vocês estão entendendo? Então, não foi Deus quem colocou doença. Ah, o Senhor me colocou no leito, mas aí eu fui lá no hospital, várias pessoas, eu lá internado, lá convalescendo, sofrendo, morre, não morre, mas várias pessoas aceitaram Jesus. Que bênção que várias pessoas aceitaram Jesus. Mas, com certeza, você podia fazer isso bom, saudável, sarado. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E a gente vê, queridos, que Sansão, ele não ouvia seus pais, porque os pais deles vão e começam a falar, porventura, não tem mulher em Israel para você casar, né? Como de fato é a lei, será que não tem? E ele não ouvia seus pais, né? E os pais dele perguntam, fazem duas perguntas a ele nem responde. A resposta de Sansão é aquela que eu quero, e pronto. Mais ou menos é isso que Sansão fala. É aquela mulher que eu quero e pronto. E aí os pais, né, fazem o que ele pede, né? Vai lá e conversa com a família daquela mulher, porque era esse o costume. Não fica muito claro, na verdade, porque os pais dele obedecem, de fato, a ele, né? Talvez, assim, conhecendo o temperamento de Sansão, que conforme a gente vai lendo, a gente vai entendendo o temperamento de Sansão, talvez os pais dele, ele já falou, é aquela que eu quero e pronto, ele ia dar um jeito de conseguir aquela mulher de forma pior ainda. Talvez seja por isso, né? Então, queridos, cuidado também para não fazer a vontade dos seus filhos, entende? Cuidado para não fazer tudo que é vontade dos seus filhos. Lá em Provérbios 22:15, Provérbios 22:15, diz assim, acho que é a NVI que eu estou lendo. A insensatez, diga assim, insensatez. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Amém, queridos? Seu filho, sua criança abençoada, linda, de Deus, sua promessa. Alguns estão aí no colo, mas eles são insensatos, queridos. Por isso que precisa de pai e mãe guiando a criança no caminho por onde precisa andar. Amém? Mas a palavra diz que a insensatez está no coração da criança. E, às vezes, a gente deixa nossos filhos decidirem um monte de coisa. Não pode. Se a palavra diz que a criança, né? E quando fala criança, a gente sabe, não é só pequenininho, adolescente, filho adolescente é insensato. Aliás, a insensatez deve aumentar, né? Eu não tenho nenhum estudo, não, mas como que é? Por dedução, não, e por observação, a insensatez aumenta. Conforme a idade vai aumentando, depois, né, a sensatez chega em nome de Jesus. Mas a tendência é piorar conforme vai ficando adolescente, é insensato. Então, você tem que saber assim, mas meu filho é uma bênção, meu filho é crente, meu filho serve na igreja, meu filho ora, meu filho lê a palavra, mas a insensatez ainda está no coração dele. Ele não pode decidir muita coisa. E tem pais, às vezes eu vejo pais deixando os filhos decidirem muita coisa. Filhos pequenos decidem o que vai comer. Amém? Eita, glória. Aí, né, André? A gente tem que ter cuidado, amém, queridos? A gente confia nos nossos filhos, mas assim, a gente tem que estar vigilante. Eles são insensatos. Eles podem ser tragados a qualquer momento por doutrinas contrárias à palavra, pelos coleguinhas, por querer ser igual a todo mundo. A gente vai ver isso aqui mais na frente também. A gente tem que ter cuidado com isso. Então, a gente tem que estar observando nossos filhos, vigiando nossos filhos, com quem anda, onde vai. Amém, queridos? O que está fazendo na internet, o que está fazendo nas redes sociais. Amém? Não, meu filho é crente, eu confio no meu filho. Filho, eu confio em você. Vai vendo. Você confia, queridos, até a página 2. Porque você não sabe quando a insensatez vai, né?
Porque precisa. Eu falo lá em casa para os meus filhos assim, ó, lá em casa eu falo, não, mas não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, enquanto precisa de pai e mãe, não precisa? Se fosse assim, Deus não tinha dado pai e mãe, então quem decide somos nós. Quem decide certas coisas somos nós, não é vocês. Vocês não. Aí eu falo assim, eles não estão aqui, eu posso falar, né? Corta essa parte, hein, Sara? Lá em casa não tem querência para certas coisas. Ah, eu quero, não tem querência. Não tem. A gente que resolve, a gente que decide. Ah, vocês são arbitrários. Às vezes a gente vai ser autoritário, sim, queridos. Às vezes a gente vai usar a vara da correção, que nem sempre, a vara da correção, nem sempre, o que diz lá, a insensatez está no coração da criança, mas a vara da correção a livrará dela. Nem sempre vai ser vara mesmo de bater no seu filho. Isso aí, cada família resolve, amém? Existem várias formas de correção. A gente nunca incentiva de forma alguma espancar seu filho, dar castigo físico estando com raiva. Se for preciso, queridos, espera a raiva passar. Não bate no seu filho com raiva. Amém? Mas, assim, existem várias formas de corrigir. Corrigir mesmo é mostrando a palavra, mostrando o que a sua família pensa, como vocês procedem, alinhando, sabe? Os filhos são como as flechas, não é assim que a palavra diz? Os filhos são como flechas. O que o arqueiro faz com a flecha? Ele afia a flecha, ele endireita a flecha, não é? Corrige, ela fica retinha, para depois ele lançar e acertar o alvo. Então, a gente precisa estar ensinando nossos filhos. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Cuidado, queridos, também. A insensatez está no coração das crianças. Cuidado com tudo que você compartilha com seus filhos. Lá em casa é tudo aberto. Meus filhos sabem tudo o que acontece. Sabe tudo o que acontece na minha vida, sabe tudo o que acontece no meu casamento, sabe tudo o que acontece no meu trabalho, sabe tudo o que acontece na igreja, sabe que o irmão tal me chateou, sabe? Cuidado com isso. A insensatez está no coração da criança. Eles não conseguem ter assim, clareza de ato e consequência. E aí a gente fica... Aí tem pais, querido, que chega em casa e fica falando mal da igreja, do irmão da igreja. A irmã da igreja assim, me tratou assim. Olha, o pastor não sei o quê. A irmã fulana, a mulher do pastor, né? A esposa do pastor... Falou assim, passou por mim e nem falou. Aí chega em casa, fica falando essas coisas, aí depois, quando chega, meu filho, vamos para a igreja. Aí a criança, não quero ir, não. Aí, não, vamos, tem que ir. Aí leva a criança, né, porque ainda é pequenininho, leva arrastado. Com o tempo, a criança não quer mais ir para a igreja. Mas por quê? Você quer ir para um lugar, porque na cabeça da criança, eles não têm a nossa cabeça. Quando a gente até tem algum problema, a gente sabe que são situações pontuais. A gente adulto sabe que no meio de pessoas, quem é adulto sabe, quem é adulto saudável, não é bugado, não é sequelado, sabe que no meio de pessoas tem problema. Se você não sabe isso, queridos, vem aqui, depois a gente ora por você. No meio de pessoas tem problemas. A gente, adulto saudável, sabe, eu vou me juntar numa comunidade, eu vou estar no meu trabalho, numa empresa, eu vou estar na igreja, eu vou estar no ônibus, pode ter problema, porque no meio de pessoas costuma surgir problema, mas são coisas pontuais. No meio da família, da parentela, tem problema. Não é? Então eu vou lá para o Alasca, nunca mais quero ver minha parentela. Não é assim, não é? No meio de pessoas. Então, a gente, adulto, sabe isso. Mas a criança ouve aquilo e ela pensa, e ela imagina o quê? É só problema. Ninguém gosta da gente na igreja. Eu não vou mais para a igreja. Imagina só, é assim que a criança vê, queridos. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, fecha a boca. Tem que conversar, de repente, com o seu esposo. Se seu esposo é crente, tem que conversar com a sua esposa. Se a sua esposa é crente, aconteceu um problema assim, em relação à igreja que eu estou falando, né? Aconteceu um problema assim na igreja, vamos orar. E o esposo, que é sensato, né, vai
também aconselhar, a esposa a mesma coisa. Ah, aconteceu um problema no trabalho, né? Chega em casa, compartilha também com o esposo, com a esposa, mas as crianças não precisam saber disso. Amém? Amém. Glória a Deus. E quando tem problema no casal? Ah, seu pai fez isso, fez aquilo, fez... Aí a criança vai ficando contra o pai ou contra a mãe. Aí depois a criança cresce e, assim, tem como eu posso dizer assim, não tem apego ao sexo oposto. Por quê? Se meu pai era assim, tratava minha mãe assim, como que será esse outro? Se a minha mãe era assim, tratava meu pai assim, como vai ser? Aí fica falando mal do pai para o filho, mal da mãe para o filho, e depois quer que as coisas caminhem direito. Problema, queridos. Então, assim, cuidado com você que fala com seus filhos. Amém, queridos? Amém. Aí tem uma frase que eu ouço muito aqui. O problema dos pais obedecerem aos filhos, os filhos fazerem o que querem. Aí tem uma frase que é comum, até por aqui às vezes rola. Não, Kátia, é melhor namorar em casa do que namorar escondido. Ué, é melhor namorar quando você acha, os pais acham que a pessoa tem maturidade para namorar. Se namorar escondido, o que a gente tem? A vara da correção. É ou não é? A vara da correção vai entrar. De que jeito, eu não sei, mas ela vai entrar, não é assim? Ah, não, é melhor namorar em casa que namorar escondido. Aí criança de 12, 13 anos namorando. Não, é melhor namorar em casa que namorar escondido. Plantando vento para colher tempestade. Aleluia. Glória a Deus. Você está sendo abençoado, querido? Glória a Deus. Aí a gente vai continuar aqui com a história de Sansão. Lá em Juízes 14, aí a gente vai para o 8 ao 9. Diz assim: depois de alguns dias, voltou ele para Tomar, ou seja, a esposa lá, a noiva que ele conseguiu, né? E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, presta atenção, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto. Sansão, ele foi ver o leão morto de propósito. Eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes o mel. E comeram, porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Então, a gente vê aqui que Sansão, ele despreza totalmente os mandamentos de Deus. Porque quando a gente vai lá na lei do nazireu, ele não era nazireu desde o ventre da sua mãe, não foi isso que o Senhor falou para ele? Então, assim, na lei do nazireu, eles não podiam... o que era essa lei do nazireu? Normalmente, a pessoa se consagrava ao Senhor por um tempo, tirava um tempo para se consagrar ao Senhor, e durante esse tempo, eles não podiam beber, eles não podiam beber vinho, né? Eles não podiam cortar o cabelo, e eles não podiam comer nada imundo, nem se aproximar de um cadáver. Se o pai ou a mãe morresse, está escrito lá na lei, lá em Números 6, você pode ver lá depois se tiver curiosidade. Se o pai ou a mãe morresse naquele período, eles não poderiam ir no enterro. Eles estavam separados. Vê como é sério? Nem se o pai ou a mãe morresse, eles poderiam, essas pessoas que estavam se consagrando ao Senhor, poderiam ir no enterro, para não se aproximar de um cadáver. E Sansão, sabendo isso, ele, de propósito, ele sai do caminho para ver o cadáver do leão. E mais que isso, aí acha lá um enxame de abelha, pega o mel e come. Ou seja, ele desprezava totalmente os ensinos do Senhor. Amém? Não é que ele não soubesse, tanto que ele não contou para os seus pais. E os pais dele, o quê? Vão e comem, sem saber a procedência. Mais uma vez, queridos, não engula tudo que seus filhos trazem. Eu não estou falando de comida, você sabe, né? Não engole tudo que eles trazem para casa, não. Não engole tudo que é informação. Amém? Não engole tudo, não. Procura saber a procedência. Procura saber da onde eles estão sabendo tal coisa. Da onde eles tiraram isso. Amém?
Lá aí, o versículo 10. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Percebe aí, ó? Porque assim o costumavam fazer os moços. Sucedeu que, como ouvissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Então, ele foi lá na casa lá da moça que ele casou, fez naquela cidade um banquete, lá entre os filisteus, amém? O povo que perseguia Israel, que não era consagrado ao Senhor. E aí a família dela ainda chama, ó, vamos chamar 30 companheiros para estar com ele. Ó, que bênção, gente. 30 companheiros que não tem nada a ver com Deus para estar com ele. Né? E aí ele faz, o que me chama a atenção aqui é que ele faz um banquete, porque assim se costumavam fazer os moços. E aí, o que nossos filhos estão fazendo porque todo mundo faz? O que a gente deixa nossos filhos fazer e acha que é normal porque todo mundo faz? E a gente mesmo fala, você não é todo mundo, né? Mas, às vezes, a gente ainda deixa fazer algumas coisas. Cuidado com isso, amém, queridos? Provavelmente, queridos, a palavra não deixa isso explícito, mas, provavelmente, durante essa festa, Sansão também até bebeu. Você acha que ele estava lá com 30 companheiros da pesada, no banquete, como costumavam fazer os moços? Já tinha comido até o mel do cadáver. Você acha que ele ficou lá bonzinho? Fala sério, né? E aí, queridos, ele continua brincando com o pecado. Amém? Ele, por conta disso, o que acontece? Essa mulher que ele casou trai ele, ele propõe um enigma àqueles filisteus, a esses 30 companheiros. Aí eles fazem ela tirar a resposta de Sansão desse enigma, e ela traz Sansão nesse aspecto. E aí, enfim, queridos, dá maior confusão. Com isso, o Sansão vai lá e mata 1000 filisteus. Ele consegue matar 1000 filisteus. Então, por isso que lá atrás é dito assim, isso era propósito de Deus, porque, afinal, por conta desse casamento aí, ele mata 1000 filisteus, que era inimigo do povo de Israel e que oprimia Israel, entende? Mas ele continua seguindo e quebrando princípios. Amém. Aí, a gente vai vendo, se a gente continuar lendo, né? A gente vai pular para o 16. Aí ele continua, ele vai, julga Israel por 20 anos, né? Vai cumprir o propósito dele, mas sempre de forma capenga, sempre de forma fora dos princípios do Senhor. E aí ele conhece primeiro uma prostituta, lá no capítulo 16 fala, né, que ele coabita com uma prostituta. Depois ele vai e conhece Dalila. Todo mundo já ouviu falar da história de Sansão e Dalila, né? Ele vai e conhece Dalila e vive aquele relacionamento com ela. Sansão, queridos, a gente vê que ele se deixava guiar o quê? Pelo seu desejo. Ele era guiado pela carne, aquilo que a gente sempre fala. A gente tem promessa de Deus, a gente é crente, mas a gente não pode ser guiado pela nossa vontade. A gente não pode ser guiado pelo nosso desejo. A gente não pode ser guiado pela carne. Amém? Amém. Porque a nossa carne sempre vai querer fazer algo que agrada a ela, né? Seja dormir até mais tarde, seja comer demais, seja se relacionar fora do casamento, não é assim? Se relacionar sexualmente. É isso que Sansão faz, né? E a gente vê que ele era, apesar dele ser forte, Sansão era tão forte. Imagina só, como Sansão foi projetado, por assim dizer, por Deus. Ele ia começar a livrar Israel. Ele era um homem forte, não é? Consegue matar 1000 homens sozinho, com uma queixada de jumento. Olha que coisa extraordinária. Mas ele era fraco emocionalmente, porque ele se deixava levar pelo seu desejo. E a gente tem que ter isso para nós, queridos. A gente não pode se deixar levar pela nossa vontade, pelo nosso desejo. E aí ele começa aquele relacionamento com Dalila, né? E Dalila, ela recebe dinheiro, ela é subornada para descobrir o segredo da força de Sansão.
E Sansão, ele fica brincando com o pecado, porque ele percebe, né? Dalila chega para ele e fala: ai, se você me ama, me conta de onde vem sua força. E aí ele vai e começa a inventar umas historinhas. Ah, se me amarrar desse jeito, eu vou perder a força. Aí ela vai e amarra ele. Os homens estão escondidos dentro da casa dela para matar ele. E aí, quando os homens chegam, ele se levanta, né, porque ele é forte, mata todo mundo. Aí ela: ai, você mentiu para mim, você não me ama. E da onde vem sua força? Aí ele vai e conta outra mentirinha. Vai brincando com o pecado, tá vendo como ele vai fazendo? Sansão, ele vai brincando com o pecado. A gente tem que ter cuidado com isso, queridos. Brincando com o pecado e achando que vai ficar tudo bem, que não vai acontecer nada. Está dando certo, eu vou me levantar e vou matar todo mundo. Está dando certo, eu vou me levantar e vou cumprir aquilo que eu tenho que fazer. Cuidado com isso. Uma hora, o bicho pega. É o bicho mesmo, querido. Quinta-feira o Marcelo falou: não vou falar o bicho vai pegar, não. Mas, nesse caso aqui, uma hora o bicho pega. Né? Numa hora. E aí ela vai fazendo isso 3 vezes. Aí, todo dia, diz aqui no texto que todo dia Dalila importunava Sansão. E até que ele foi ficando fraco, no sentido assim, que ele foi se entregando a ela. Né? Ele foi percebendo a malícia dela, mas, mesmo assim, ele não saía desse relacionamento. Olha só, queridos. Sansão, eu acho que dá um estudo assim, sobre relacionamentos tóxicos, como pode um homem tão forte, com o Senhor, a presença do Senhor sobre a vida dele, mas não conseguia sair de determinadas situações, porque ele vivia pelo seu próprio desejo. Olha como isso é sério. Então, a gente, às vezes, ungido, nascido de novo, Sansão não tinha o Espírito Santo por dentro. Nós temos. Nós temos dentro e temos sobre. Ele só tinha sobre, que capacitava ele a fazer coisas. O Espírito Santo sobre nós nos capacita a fazer coisas. É uma unção para a gente fazer coisas que o Senhor coloca no nosso coração para fazer. Mas ele tinha isso por cima, não tinha por dentro. E sabia, era ensinado na palavra. E estava vendo ali aquela mulher querendo enganar ele, mas ele não conseguia sair desse relacionamento. Olha que coisa séria. Porque era engodado, ele gostava de estar com ela. Amém, queridos? A gente tem que ter cuidado com isso. E aí diz aqui que ela importuna ele todos os dias. E, por fim, ele, de fato, revela o segredo dele. Ele diz que ele é nazireu, ele é consagrado ao Senhor desde o seu nascimento e que não podia cortar o cabelo. Ele fala que é isso. Aí diz lá no 16, 21, Juízes 16, 21. Então, os filisteus pegaram nele, e, enfim, eles conseguem. Ela vai, então Dalila vai, faz Sansão dormir no colinho dela, vai lá, olha só, que delícia, né, queridos? Vai lá dormir no colinho dela, olha o que o pecado faz. Cuidado, queridos, com quem você está se relacionando, né? Cuidado com quem está se relacionando. Às vezes, pessoas até casadas, vivendo em adultério, e cuidado, porque isso uma hora vai dar problema. Eita, ninguém dá amém. Vacina, queridos, vacina, amém? Porque, queridos, a bandeja do mundo é grande. A gente sempre fala aqui, não, eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus. Mas, queridos, a gente tem que fugir da aparência do mal. A gente tem que fugir da tentação. Amém? Olhou, queridos, sai fora, sai fora. E a gente sempre fala, o diabo ele não vai chegar para você com chifre, capa, e dizendo, eu sou o diabo, vou te fazer pecar e vou te levar para o inferno. O que você vai fazer? Sai em nome de Jesus, que eu tenho autoridade em Cristo. Mas chega com aquela coisinha mansa, né? Com elogios. Às vezes, a esposa não recebe elogios em casa. Aí, o garanhão na rua, né, vai e elogia. Né? Às vezes, o marido trabalha muito, né, a mulher não reconhece, não recebe elogio.
Aí a da rua vai dizer assim, se eu tivesse um marido como você... não é assim? Não, você é tão sensato, você é tão inteligente, você é tão isso. E aí, vai entrando, o desejo vai entrando. Então, a gente não sai de casa, queridos, a gente crente, presta atenção, a gente crente mesmo, a gente não sai de casa pensando, hoje eu vou pecar. O que será que vai acontecer na minha vida hoje para eu pecar? Oh, que alegria! Não, a gente não sai assim. A gente sai e, se a gente ficar desapercebido, a tentação vem e a gente cai. E depois sofre o dano. Não é assim? E quando a gente vê, às vezes a gente está envolvido. É o que acontecia com Sansão. Está tão envolvido que não consegue mais sair. Não é tão fácil sair. Não é assim? Então, qual é a nossa primeira atitude? Não se deixar envolver, não entrar, não começar, não comece. Amém? Resista, não comece, porque depois que começa, realmente, aí sim vai sair de casa pensando, hoje eu vou ver aquela pessoa, deixa eu passar um perfuminho, deixa eu me maquiar, deixa eu botar uma roupinha legal. É assim, queridos. E aí, quando a gente vê, está envolvido. E aí, depois, para sair, é mais difícil. E falo isso para casados e solteiros também. Né? Aí se envolve com pessoas que não têm nada a ver, que depois só vai usar, só vai fazer sofrer, seja homem, seja mulher. Vê aqui, é um caso de um homem, não é nem um caso de uma mulher. Um caso de um homem que é envolvido sexualmente até ser levado à morte. Sério, né? Então, seja casado, essa palavra não é só para casados, não. Casados ou solteiros. Amém? Vigia. Saiba que o Senhor tem algo melhor para você, que os planos de Deus na sua vida não vão ser frustrados. Confia no Senhor. Você não precisa se servir na bandeja do inimigo. Deixa eu ir lá na bandeja do diabo pegar uma coisinha. Não precisa, não, queridos. Aí, então, de fato, Sansão vai, dorme no colinho lá de Dalila. Ela vai, chama um homem lá e raspa a cabeça de Sansão. E ele nem percebe. Quando ele acorda, os filisteus já estão lá, e ele, crente que vai se livrar de novo, a palavra diz que ele não consegue se livrar porque o Espírito de Deus se apartou dele. Queridos, a gente vai pecando, a gente que é crente, a gente vai pecando, pecando, pecando. Chega uma hora, queridos, que a gente pode até vir até morrer espiritualmente. As consequências a gente vai colher. Né? A gente pode até não morrer espiritualmente, mas as consequências a gente vai colher. Mas pode até chegar ao ponto de morrer espiritualmente. Aí, no 21, diz assim, então, né, já que rasparam a cabeça dele, já que o Espírito do Senhor se apartou dele, então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, olha só, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. Ou seja, Sansão virou escravo, cego, né, preso, virava um moinho no cárcere e ainda servia de palhaço. As pessoas, aquele homem forte, aquele homem que venceu milhares, ele servia agora de palhaço. Se a gente ler o texto inteiro, vai ver que eles chamavam Sansão e ficavam rindo de Sansão, porque ele estava cego, né? Ficavam rindo de Sansão, virou palhaço. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus, Dagom, e para se alegrarem. E diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Olha só, queridos, até o nome do Senhor vira, por assim dizer, chacota, quando a gente entra nessas coisas, não é assim? Porque aí os filisteus agora vão engrandecer o Deus deles, dizendo, o que eles estão dizendo? O Deus de Sansão não é nada. O nosso Deus entregou Sansão na nossa mão. Olha o palhaço que ele virou. Escravo, derrotado, palhaço. É isso que o diabo quer fazer com a gente. Eu estou falando para marcar mesmo, querido.
Você quer ser escravo, derrotado e palhaço? Faz a vontade do diabo. Faz a vontade da carne e dos pensamentos. Anda segundo a sua vontade. Anda segundo o seu desejo. Amém. E aí, eles fizeram lá o banquete lá, né? A festa, né? E aí a gente vê, queridos, na verdade, Sansão, ele não é porque ele raspou a cabeça. É porque o Espírito Santo se retirou dele. Porque conforme a gente fica brincando com o pecado, queridos, a consequência vai vir. Entende? Não foi, raspou a cabeça. Não foi necessariamente isso. Foi porque chegou o tempo do basta do Senhor. Às vezes a gente vai fazendo as coisas e ainda vai tendo misericórdia. Nós não fomos chamados para viver pela misericórdia, mas pela graça, amém? Aí está fazendo, até parece que não está acontecendo nada, ninguém está sabendo, todo mundo ainda está achando que eu sou crente, que está tudo bem. É o tempo da misericórdia. Mas chega uma hora que tudo aparece, queridos. E a gente se envergonha, amém? Então, Sansão, a primeira coisa que Sansão perdeu foi a visão, queridos. Quando a gente está engodado assim no pecado, a gente perde a visão. A gente não consegue mais ver o que o Senhor tem para nós. Cuidado, né? E aí, queridos, é tão interessante assim que o Senhor, ele sempre quer restaurar, amém? O Senhor, isso aí não é um escrito assim de morte, não. Quando a gente erra, o Senhor quer sempre nos restaurar. O Senhor está sempre disponível para restaurar a nossa vida. Amém? Então, eu quero começar já a finalizar com isso. Foi muita derrota, vivendo aquém daquilo que o Senhor queria para a vida dele. Mas, à medida que a gente se arrepende, precisa haver arrependimento. Amém, queridos? Precisa haver arrependimento para o Senhor entrar em ação. E aí o Senhor entra em ação na nossa vida. Olha o que acontece com Sansão. Sansão, lá no 28:30, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais o que matou na sua morte do que matara na sua vida. Então, a gente vê assim, Sansão, por fim, ele cumpre o propósito dele. Né? Não foi da melhor forma, não foi da forma como Deus planejou. Ele foi juiz em Israel 20 anos, provavelmente teria sido muito mais. Provavelmente a gente conheceria Sansão mais pelos seus feitos do que pelos seus pecados, pelos seus erros, pela sua brincadeira com o pecado, não é assim? Mas o propósito de Deus na vida dele, no final, até que se cumpriu. Mas, queridos, a gente não pode ficar esperando só isso, sabe? Nós precisamos procurar ter uma vida e viver conforme o Senhor planejou para nós. Uma vida próspera em todas as áreas, vivendo o melhor de Deus. Sansão morreu, foi parar lá na galeria de Hebreus 11 como herói da fé, porque ele se arrependeu. Amém? Existe restauração no arrependimento, mas às vezes a consequência do pecado a gente vai colher. Entende, queridos? Então, qual é o nosso papel? É a gente se arrepender antes que a gente colha mais resultados negativos. Antes que a gente seja aqueles assim que até morre, mas vai para o céu. Glória a Deus e aleluia. É muito mais do que o que o Senhor tem para nós. O Senhor não tem para nós somente, eu vou morrer e vou para o céu, glória a Deus e aleluia, não. O Senhor quer que nós vivamos uma vida próspera. E prosperidade, a gente sabe que não é só dinheiro. Tem pessoas que têm dinheiro e não são prósperas, mas uma vida saudável no Senhor, uma vida vivendo o melhor de Deus, a sua casa, os seus filhos, vivendo o melhor de Deus, sendo ensinados na palavra.
Você olhando seus filhos, sabendo que eles estão crescendo saudáveis emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, que eles não vão entrar em qualquer engodo do diabo, em qualquer engano do diabo, porque a palavra é com eles, amém? Os solteiros, se querem casar, sabendo que o Senhor vai abrir seus olhos e você vai ver aquela pessoa que vai somar com você, amém? Que não vai trazer engano, que não vai trazer desgraça, que não vai trazer tragédia para a sua vida. Amém? Amém? Se não quiser casar também, viver para o Senhor, também pode ser feliz e pleno, porque é o Senhor que nos completa, não é assim? Então, a palavra do Senhor ela vai nos alcançando onde a gente está. E, com certeza, ela tem o melhor para nós. A gente não precisa viver essa vida assim, de qualquer jeito. A gente não precisa viver guiado pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, pela nossa vontade. Ai, deu vontade de fazer isso. Ai, queridos, vai orar. Amém? Procura pessoas para você ter associações, pessoas que você já vê o fruto na vida delas, pessoas que podem te ajudar. Amém? Ah, se eu tenho um problema, se eu tenho uma dificuldade na vida, eu tenho uma dificuldade. Cada um sabe, queridos, a dificuldade que tem. Amém? Cada um sabe a dificuldade que tem. Eu já ouvi de uma mulher uma vez, ela dizendo assim, não foi aqui não, se fosse nem falaria. Bem longe, bem distante, vocês nunca vão saber. E ela disse assim, vocês podem deixar o que for na minha mão, pode deixar qualquer bem na minha mão, dinheiro, qualquer coisa, mas me deixa perto de homem, não. Então, qualquer um de nós sabe a dificuldade que tem, aquilo que a gente precisa fugir. Se você precisa fugir de ter relacionamento com o sexo oposto, fuja. Se você precisa fugir de ter relacionamento com o mesmo sexo, fuja também. Amém? Não procure pessoas que têm a mesma deficiência que você, porque vai dar problema. Amém, gente? O Senhor é bom em todo tempo. Com seu renomado ministério itinerante, além de programas de rádio e TV, a evangelista Kate McVeigh tem tocado milhões de pessoas ao redor do mundo com a pregação do Evangelho. A editora Rema Brasil tem a honra de publicar o primeiro livro em português desta grande mulher de Deus. 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Preciosos conselhos práticos que lhe ajudarão a se envolver e a servir na sua congregação, sendo um grande auxílio para o seu pastor. Descubra que, na medida em que a sua igreja cresce, você pode crescer junto com ela. 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Disponível em versão impressa e digital. Rema Brasil Publicações. A palavra da fé em suas mãos.